Olá, bom dia. Falamos diretamente aqui da Escola Municipal de Saúde para mais um programa Roda de Conversa. Hoje nós vamos abordar o tema cuidado às pessoas em situação de violência. Eu sou Laura Santucci, nutricionista e diretora da Escola Municipal de Saúde. É um prazer que vocês estejam nos assistindo. Como nós estamos ao vivo, gostaria de convidá-lo para mandar suas perguntas para o canal profissional prefeitura.sp.gov.br ou nos telefone, pode ser a cobrar, no 3044-2975. Você também pode nos acompanhar no Facebook, no Twitter, nas redes sociais e assim também acompanha toda a programação do canal profissional da Rede São Paulo Saudável. Queremos muito a sua participação, porque afinal de contas essa TV é feita por você e para você. Este programa tem o objetivo de sensibilizar os profissionais de saúde sobre o amplo trabalho de atenção integral à saúde da pessoa em situação de violência, visando ampliar cada vez mais a comunicação e o engajamento multiprofissional. O programa Roda de Conversa faz parte do programa Telesaúde e do programa Telesaúde Redes do município de São Paulo. Este programa será dividido em blocos e é com imenso prazer que recebemos hoje aqui, ao vivo no nosso estúdio, Dr. Egberto Penido, juiz de Direito do Estado de São Paulo, Elaine Aparecida Lorenzato, da área técnica de atenção integral à saúde da pessoa em situação de violência, da coordenação da atenção básica, e Débora D'Alonso Gamboa Pérez, da supervisão de vigilância da Coordenadoria Regional Norte. É um grande prazer receber a cada um de vocês. Então eu passo primeiro para uma saudação inicial. Vamos começar, Débora? Bom dia a todos e a todas. Aguardamos muito a participação de vocês e que tenho certeza que vai ser um excelente programa. Doutor Egberto. Então, bom dia também a todos e todas. Para mim é uma alegria, um privilégio estar aqui nesse encontro, né, podendo relacionar a questão da justiça com a saúde. Eu acho que temos muitos assuntos aí inspiradores e que vão contribuir um pouquinho aí para a gente tornar esse mundo um pouquinho melhor. Elaine, bom grande dia, parceira. Laura. Muito obrigada pelo convite. Com o Rodrigo, fez toda a organização desse programa. A gente só tem a agradecer imensamente. Imagina, nós é que agradecemos, Laura, a oportunidade, o espaço, né, para poder estar discutindo um tema que para a gente é tão caro. Então, queria agradecer mais uma vez, cumprimentar a Débora, a doutora Egberto e a todos os colegas e profissionais de saúde que são nossos parceiros na execução desse trabalho. Nós estamos muito felizes em estar aqui no estúdio, nós estamos com uma plateia imensa aqui, queria agradecer a participação de cada um de vocês, com representação de todas as coordenadorias, depois nós vamos passar aqui por todas as coordenadorias representadas. Vocês vão ter a oportunidade também de fazer as suas perguntas, caso queiram, fiquem à vontade. E nós vamos começar, então, neste primeiro bloco, falando sobre o fenômeno da violência, um panorama da cidade de São Paulo e seu impacto nas políticas públicas. Então, esse primeiro bloco, nós vamos começar, Elaine, falando com você, justamente sobre essa questão da violência, né, que é um complexo que ele é um tema muito complexo e cada vez mais causa impacto na vida de todos nós, né, e não é só na cidade de São Paulo. Qual é esse grande panorama? Como é que isso se dá, não só aqui na cidade, no país, mas como é que a violência ela tem sido abordada e tratada por todos nós? Então, Laura, é isso mesmo, né? Quando a gente fala do fenômeno das questões de violência, ela não se restringe a um município, a um estado, a um país, né? Nós identificamos questões de violência no mundo como um todo. Quando a gente fala na questão da cultura da violência, nós estamos nos referindo a valores, a crenças, a comportamentos, a formas de relacionamento que existem em uma determinada sociedade. Nós costumamos abordar que existem diferentes tipos de sociedade, de cidades, né? Tem uma autora que ela chama Ryan Asley, e ela fala que existem culturas e sociedades que são mais dominadoras e violentas e culturas e sociedades que são mais parceiras. Uhum. E que, na verdade, essas características elas existem em qualquer cidade ou qualquer sociedade. O que difere é o grau de dominação ou de parceria que a gente encontra. Nós podemos dizer que a nossa cultura, né, ela é uma cultura de violência, né? Então, a gente identifica no nosso país e na nossa cidade, como você perguntou,
hoje, uma série de ações, uma série de relações, o tempo todo na mídia a gente identifica situações de violência, então a gente identifica, infelizmente, o nosso país e o nosso município como sociedades onde a violência está presente. E um dos grandes objetivos do nosso trabalho na área é poder justamente atuar de acordo com a Política Nacional de Humanização na prevenção da violência e no estímulo às tecnologias de cultura de paz, no sentido de enfrentar as violências e, na verdade, estimular um outro processo de relação e cultura entre as pessoas no município. E é interessante, né, Elaine, que eu acho que é esse processo, que é um processo que não é da saúde, mas é da cidade, é da sociedade. Por isso, doutora Egberto, é muito bom que o senhor esteja aqui conosco, né? E hoje, como o senhor colocou na inicial, como é que a justiça fala com a saúde, como é que se mantém essa relação. E eu queria perguntar, então, ao senhor, para que o senhor explanasse para a gente sobre a justiça restaurativa e esse impacto nas relações, as relações sociais. Eu queria que o senhor colocasse um pouco para nós. Então, primeiro, assim, eu faço uma correlação muito em relação ao profissional do direito, e aí o profissional, eu digo, da justiça, a justiça como um valor, né, com o profissional da saúde. Geralmente, o profissional do direito está lidando com situações de desequilíbrio social. Então, como trazer esse equilíbrio? Ocorreu um desbalanço, como trazer esse balanço? Um desarranjo, como trazer esse arranjo? Quase com uma intervenção. Assim, a saúde também é isso, há um desequilíbrio corporal, mental, psíquico, seja o que for, como você traz esse reequilíbrio? Então, eu acho que o andar é muito próximo. Não por outro motivo, eu acho que até nos primórdios, na sociedade arcaica, a figura do xamã estava muito ligada também com o sacerdote, vamos dizer, com o magistrado que tomava a decisão. A questão da justiça restaurativa, talvez um dia a gente vai falar de justiça, vai falar só de uma justiça. O que ela propõe? Quer dizer, um resgate de um olhar diferenciado sobre o fenômeno da violência e do conflito. Isso foi construído, quer dizer, foi reconstruído, vamos dizer assim, por uma grande satisfação, no final da década de 60, 70, de como a sociedade culturalmente definia aquilo que era crime e como culturalmente estabelecia a estratégia de resposta ao crime, baseado muito numa dinâmica punitiva, uma dinâmica retributiva, que teve a sua razão histórica de ser, basicamente, de uma forma muito sucinta, que é você outorgar um terceiro para vir de cima para baixo, uma figura de autoridade, dizer o que é certo e errado, e, eventualmente, impor isso pela força. E podemos resumir também assim que isso é um sistema de dor. Alguém ocasionou dor ao outro, você vai lá e ocasiona dor a essa pessoa, entendendo que isso vai inibir ele de agir daquela forma. Isso servirá de exemplo para que outros que veem, não, aquela pessoa ocasionou dor e foi punida, sofreu uma dor, eu não quero fazer mais isso. Mas isso não tem sido uma estratégia eficaz. Sem dúvida nenhuma, o fenômeno da violência é extremamente complexo. Não dá para reduzi-lo dessa forma, mas a gente tem visto que realmente lidar com a violência de forma violenta, no frigir dos ovos, a médio e longo prazo, ele retroalimenta o circuito de violência. Então, a partir dessa grande satisfação, entendendo, inclusive, que o sistema punitivo, ele, na verdade, ele leva uma desresponsabilização. A pessoa, então, culpa uma pena e acha que está zerado. Mas como assim? Está zerado como? Por mais aflitiva que seja essa pena. Mas o que você fez para reparar aquele dano? Qual foi a reflexão do valor da norma que você rompeu, entendendo que as normas são uma estratégia de convivência? Você olhou para as causas que levaram a isso? Como é que você vai evitar que isso ocorra? Isso só na questão da responsabilização individual. Então, cumpre a pena e está zerado? Não. Quer dizer, vamos olhar para isso, responder a isso individualmente. E como é que é a questão da corresponsabilidade também? Ou a família, a comunidade, a sociedade, o Estado também não contribuiu para essa questão do fenômeno, daquela situação de violência, porque também nosso direito penal não só está calcado dessa ordem, vamos dizer, hierárquica, de cima para baixo, como num foco de responsabilização individual, mas também ele não convida a reflexão da corresponsabilidade.
Então, a justiça restaurativa, nesse primeiro momento, vamos dizer, ela desconstrói isso, tentando estabelecer uma estratégia diferente de lidar com a violência, sem retroalimentar esse circuito de violência. E aí você faz um resgate de tradições milenares, comunitárias, mesmo tradições espirituais, e olha para outras sociedades que a gente tem em nossa sociedade ocidental, patriarcal, etc., como referência, e fala, não, existem outras estratégias de lidar com a violência. Por exemplo, sentar em roda e conversar. Né? Quer dizer, quando alguém falha, vamos dizer, entre aspas, esse falhar também, né? Todo mundo se sente corresponsável. Então, os aborígenes australianos, na Nova Zelândia, as primeiras nações no Canadá, mesmo nossas tradições antigas aqui no Brasil, enfim, tem outras estratégias que não é só realmente você julgar a pessoa e dizer, você errou. Né? Não é definir, é aí que, como a Elaine falou, começa a desconstruir o olhar sobre a realidade. Né? Quais são as crenças? Existem pessoas boas, más? Os maus merecem ser punidos? É de pequenininho que se torce o pepino? Pau que nasce torto vai morrer torto? Tudo isso condiciona um olhar sobre a realidade. Então, a justiça restaurativa coloca todos em roda, né? Assim, vamos sentar numa horizontalidade, começa a desconstruir essa relação de poder sobre o outro, então convida a um poder com o outro, que é dificílimo. Acho que nada do que a gente vai estar falando aqui é fácil hoje. Né? Assim, é simples, mas o simples é muito difícil. E começa, nesse primeiro momento, eu acho que eu vou parar aqui, que eu acho que eu estou me estendendo, mas assim, começa a construir outras formas de, efetivamente, olhar de frente o mal feito e responder de uma forma propositiva. Muito bem, acho que é uma primeira pergunta, né, doutor Egberto, importante para que a gente possa entender que movimento é esse que nós estamos fazendo dentro da Secretaria. Porque hoje, né, Elaine, nós temos na Secretaria uma área destinada a discutir as questões de violência. Né? E como é que é essa área, Elaine? Como é que vocês estão organizados dentro da coordenação da atenção básica? E como é que é essa relação entre violência e saúde, né, que é uma questão importante e que aparece, eu já coloco minha pergunta também, né, em muitas das ações que nós fazemos de educação permanente, dos processos de capacitação, os profissionais colocam isso, que a violência, ele muitas vezes é um impeditivo, né, ela é paralisante. Então, o que nós temos que fazer para, de fato, poder discutir essa questão da violência em roda, em conversa? O que a gente pode fazer? E o que vocês estão pensando? Então, eu acho que eu vou começar a sua pergunta pela questão da política, né? Assim, e de entender, então, por que a questão da violência chega à saúde, né, Laura? Essa questão. E aí a gente coloca que é pela magnitude justamente do problema, né? Como a gente falou anteriormente, as questões de violência, elas afetam a sociedade como um todo. E elas trazem, na verdade, elas afetam diversos níveis dessa sociedade. Então, elas atingem as questões sociais, econômicas, as famílias, as relações comunitárias, inclusive a subjetividade do indivíduo. Dada essa magnitude, essa amplitude, né, como o doutor Egberto falou, né, é um fenômeno amplo de múltiplas causas, ela acaba pressionando a agenda política, né, e, consequentemente, ela entra como uma das prioridades aí hoje na questão de se pensar políticas públicas, tanto que as próprias organizações, a Organização Mundial de Saúde, a OPAS, elas colocam na agenda como prioridade a questão da violência como saúde pública. Enquanto Secretaria de Saúde, a gente vem atuando nessa área, então, através da atenção básica e da área de atenção integral às pessoas em situação de violência, também, assim, entendendo que, à medida que é um fenômeno complexo, a gente tem que fazer esse enfrentamento em diversas dimensões, né? Então, a gente tem um olhar para a questão da assistência, em parceria com a questão da vigilância, né? Então, onde a gente tem um trabalho efetivo no monitoramento dos casos, no cuidado dos casos, mas a gente também entende, e para a gente isso é muito importante, que a gente tem que estar atuando numa dimensão da prevenção, né? Numa dimensão da promoção. Porque, como o doutor Egberto coloca, se a gente não trabalhar toda uma mudança cultural, nós estaremos sempre cuidando dos agravos que vão estar acontecendo. Né? Então, a gente faz a assistência, faz o monitoramento, mas a gente não interfere diretamente nas causas, nas questões sociais que promovem a violência. Então, todo esse trabalho de ressignificar a cultura, de refletir sobre a cultura, de trazer para a área
e para a política da secretaria, tecnologias que permitam olhar para a sociedade, propor relações que saiam do modelo que nós temos hoje e passem para um modelo de mais parceria, mais pacífico, é muito importante para que a gente desative as questões da violência na sociedade e possa se atuar dentro de um novo modelo de comportamento, de comunicação. E tem uma questão que você toca, Elaine, que eu acho que é fundamental, né, que é a questão da mudança de cultura, né? E uma das questões que a gente tem visto também, e aí eu pergunto para a Débora, né, que é a notificação de violência, né? Ela é difícil, muitas vezes não há notificação. Como é que é essa questão, né? Você é da área da vigilância. E a importância da notificação. Nós estamos chegando hoje para todas as nossas unidades básicas, estamos chegando para todos os nossos profissionais. Qual a importância da notificação para a saúde da população? A notificação é um desafio muito grande, né? É diferente de notificar um caso de meningite, de dengue, e notificar situações de violência. E nós estamos nesse processo já há algum tempo para desmistificar um pouco isso. Nós precisamos, sim, das notificações de violência para conhecer um pouco mais desse impacto na saúde, na vida das pessoas e na própria cidade. Sabemos de outras fontes de dados, né, de outras secretarias, mas nós precisamos desses casos que chegam todos os dias nas unidades de saúde, nos serviços de urgência e emergência. Desde julho, nós estamos notificando as violências no SINAM, e isso proporciona um olhar mais ampliado também para as notificações de violência. Então, a gente poder conhecer esse impacto, o que causa nas vidas das pessoas, pensar políticas de prevenção e como atuar. Então, sem esses números, a gente não avança também. E aí, eu acho que serve de um apelo também aos profissionais de saúde para notificarem. Tem um esforço muito grande das coordenadorias de saúde, as supervisões técnicas e as supervisões de vigilância em saúde, conversar com esses profissionais, poder discutir os casos, poder fazer as notificações e, a partir daí, também esses casos entrarem na linha de cuidados, serem vistos pela rede de serviços. Nós podemos discutir os casos com outras secretarias também. Então, as supervisões técnicas, junto com as supervisões de vigilância, realizam fóruns e convidam a assistência, a educação, junto com os profissionais de saúde, para a gente poder pensar essas situações e esses casos. E a notificação, muitas vezes, acaba desencadeando esse processo, ou não. Ou esse caso chega, é discutido, e a notificação vem em consequência desse cuidado. É interessante porque nós tivemos agora um grande processo de capacitação, de sensibilização da política São Paulo Carinhosa. E a questão da violência apareceu isso fortemente. Nós vamos discutir isso mais para frente nos outros blocos, mas essa questão da notificação ela é importante, precisa ser disseminada, né? Precisa ser de fato, né? O gerente, o profissional, a equipe multiprofissional de cada unidade básica ter de fato essa sensibilização para a notificação. É um grande panorama que nós temos, e a partir do panorama a gente começa a enxergar o problema, né? E aí podemos contribuir para melhorar, né? Não só da forma agir de fato, né? Como o que está acontecendo de fato, mas também na prevenção. E aí, doutor, como o senhor estava colocando, a prática da justiça restaurativa pode ser um grande aliado para a saúde, né? Como é que o senhor entende essa prática e como é que cada vez mais, eu sei que já tem uma grande ação entre vocês, mas assim, como que a gente pode trazer essa questão da prática restaurativa? Então, acho que realmente tem várias possibilidades, né, assim, para serem investigadas, experimentadas, né, a gente não tem ainda a resposta para tudo, né, essa questão de lidar com a violência sem ser violento é uma questão que a gente está no início do início de aprender, né, porque a gente foi educado o tempo todo de responder a situações de violência através do castigo, da ameaça, do constrangimento, da vergonha, enfim, a gente não aprendeu a lidar, e aí a gente responde geralmente com o que a gente aprendeu. O fato de a gente não ter aprendido não significa que a gente não sabe fazer, porque está sendo culturalmente definido. Então, é verdade que hoje a gente não está, eu não estou aqui, muitos e todos vocês, falando de uma utopia, mas a
de situações concretas que estão ocorrendo de modo efetivo, com resultados bastante eficazes, né? Eu assim, penso assim, para campos de investigações, muitos, né, assim, desde criar espaços, né, assim, já no atendimento inicial, né, de espaços seguros e acolhedores, para, né, que a pessoa possa estar sentindo realmente ouvida, né, ela possa, através de perguntas empáticas, escutas, né, realmente qualificadas, e você começar talvez ali um restabelecimento de vínculos, né? Quando a gente fala de justiça restaurativa, a gente está falando da participação do judiciário. A gente está falando, como eu disse, assim, da justiça como um valor que é feita para além dos tribunais, né, no dia a dia, como cada um, né, a saúde, a educação, o esporte, enfim, o centro social responde, ou cada um individualmente responde a uma situação que ele afetou, né? Então, como você vai criando espaços, ambiências do justo, né, assim, onde a situação de conflito, que é a diferença de violência, ou a situação de violência, né, a pessoa possa trazer com a sua verdade, né, e você vai construindo ali talvez uma reaproximação familiar para pensar, né, esse novo olhar, que você não vai ficar só olhando a questão da violação de uma lei como algo distante, mas o que aquele vínculo, aquela relação foi esgarçada, né, e o que pode estar sendo feito para fazer restaurada, né? E restaurar não significa restaurar a relação como estava posta, que às vezes aquela relação estava desnivelada, né? Assim, como você vai restaurar então uma relação saudável, equilibrada, justa, né? E isso através de uma dinâmica do diálogo, né? Com técnica, porque também não basta boa vontade nisso, né? Então, como é que você vai no primeiro momento e eventualmente construir futuramente, talvez até um encontro entre o agressor, o ofensor, a vítima, mas também pode ser a justiça restaurativa, ela tem uma diversidade de técnicas, né, muito grande, né? Ela pode ocorrer antes do conflito, da situação de violência, até para a tomada de decisões, processos circulares de celebração, né, enfim, de compartilhamento, de tomada de decisão de consenso, que é outro desafio tremendo, né? Ou quando surge o conflito, né, assim, pode ser envolvendo, preparando o encontro entre vítima e ofensor, sempre de uma forma espontânea, né, assim, com os apoios familiares, né, com a lógica de corresponsabilização, para que cada um, né, possa contribuir, ver o que contribuiu para aquela situação e o que possa contribuir para aquela restauração, para aquela reparação. Então, vítima, comunidade, né, ofensor, todos ali estão muito fragilizados, muito assustados, né, fazem um processo de empoderamento, né, se for bem feito, porque também nem tudo são flores, né? É um aprendizado, como eu disse, a gente está começando. Mas eu acho que pode ocorrer dessa forma. Pode ocorrer também como profissional da saúde vai lidar com uma situação direta, geralmente como ele é afetado com uma situação de violência, né? Como ele desconstrói e não vai levando isso ao extremo e criando outras situações de violência, né? Como esse profissional pode também estar se cuidando, porque os processos são muito desafiantes, né? Eu mesmo falando no meu lugar, volta e meia, assim, chega, já dei conta, né? Assim, todo um programa de atenção integral é muito desafiante, porque você está lidando com uma outra lógica do sistema, né? É cansativo, enfim, como que a gente se cuida também para lidar com isso. Então, círculos de apoio recíproco, então há outras alternativas. E como você vai reverberando isso para a sua ambiência institucional, entendendo que as nossas instituições, né, e nossos fluxos, muitas vezes, eles contribuem, sim, né, para situações de violência, né? Uma sala de audiência é uma sala que, muitas vezes, o juiz no tablado, o promotor de um lado, o defensor de outro, o réu, que já é chamado como réu, que é estigmatiza, desumanizante, etc., ali na frente. Como é que você vai percebendo, como aquela fala do Brecht, né, assim, que dizem que são violentos, né, os rios que tudo levam, mas não dizem que são violentas as margens que o comprimem. Jogando luz para essas estruturas, vamos dizer assim, ocultas, institucionais, e buscando humanizá-las também na medida do possível. Então, eu acho que tem várias possibilidades de investigação nesse campo, imensas. Nós temos várias tecnologias, né, Elaine, já testadas, já realizadas na Secretaria, em especial as tecnologias de cultura de paz, né? Nós temos várias experiências também, estamos gravando, né, Elaine, algumas experiências aqui, que eu acho que é importante que você coloque, de experiências que têm dado certo. Como é que vocês têm organizado isso? Como é que de fato, essas tecnologias
de cultura de paz estão acontecendo no território? Então, teve um grande investimento, né, ao longo desses anos da área técnica em relação a oficinas com essas tecnologias. Nós tivemos uma média de quase 3 mil profissionais que foram capacitados nas tecnologias de cultura de paz ao longo desses anos. E a gente considera que são ferramentas fundamentais, como o doutor Egberto está colocando, né, no sentido desse processo de cuidado. Muitas vezes a gente pensa nas tecnologias, né, e, na verdade, ela tem um pouco esse caráter dentro do processo coletivo, né, porque ela vem com o objetivo de repensar as formas de relações, de comunicação, né? A doutora Egberto acho que explanou bem, né? Mas quando a gente propõe, então, que numa situação de conflito, né, que é normal, é inerente à vida das pessoas, a gente possa estar fazendo o manejo disso, dentro de um espaço de diálogo, dentro de um espaço de entendimento, é muito diferente do que a gente está acostumado normalmente, né? Que é lidar com esse conflito de uma maneira violenta, no enfrentamento que muitas vezes não leva à solução do conflito, mas leva a uma intensificação desse conflito. Então, a gente tem utilizado todas essas tecnologias nesse processo mais coletivo, né? Junto à comunidade, junto ao trabalho dos profissionais nas unidades de saúde, mas, muito recentemente, a gente vem utilizando, inclusive, para os atendimentos até a nível individual, né? Porque quanto um usuário, né? E a gente tem alguns relatos de caso bem-sucedidos nas regiões, quando um usuário se apropria dessa nova forma de se relacionar, dessa nova forma de se comunicar, ele se empodera, né? Então, assim, ele sai daquele modelo no qual ele estava habituado, né? Aquele modelo que ele tinha internalizado, e ele começa a se apropriar de uma nova metodologia onde ele mesmo pode administrar essas situações de conflito. Eu tive um relato recente de uma adolescente que tinha uma questão de um conflito extremo com a família, né, que gerou até uma situação de automutilação, e que, à medida que ela se apropriou de uma das tecnologias, que foi a comunicação não violenta, ela pôde administrar esse conflito, e, em pouco tempo, a gente teve uma resolução para o conflito lá junto à família. Então, a gente considera que são tecnologias potentes, que possibilitam tanto o empoderamento do usuário, mas, como o doutor Egberto falou, também dos profissionais de saúde. São várias as tecnologias, né? O doutor Egberto está falando da justiça restaurativa. Dentro da unidade, a gente chama de círculos restaurativos, né? No sentido desse espaço de diálogo e resolução de conflito. Mas a gente tem, como eu coloquei agora, a comunicação não violenta, a mediação de conflito, a escuta empática, as rodas de conversa. São diferentes dispositivos que a gente tem procurado cada vez mais implantar dentro do campo da saúde, nesse sentido do empoderamento das pessoas. Doutora Egberto, ouvindo tudo isso, né, o senhor, né, na área da justiça, o senhor mesmo colocou, né, que às vezes a gente tem que parar, porque também a gente tem que cuidar da gente, né, cuidar dos nossos, e a gente tem que cuidar do trabalhador, enfim. Essas tecnologias, elas podem, de fato, trazer esse avanço nos casos, para lidar com os casos de violência? Eu não tenho dúvida nenhuma, assim, quer dizer, como eu disse, assim, não é uma aposta, não é uma utopia, mas é uma constatação, é um testemunho, enfim, a gente está vivendo isso, assim, né? Como, assim, em casos aqui em São Paulo, por exemplo, que a gente tem essa trajetória há 10 anos, muito, por exemplo, ligado com a educação, mas dentro das ambiências forenses, mas assim, da educação, como numa ambiência institucional, numa escola, quando ela se abre para não ser só uma hospedeira de um círculo restaurativo, um processo circular, círculo de paz, enfim, ela reverbera, repensa seu projeto pedagógico, seu regimento interno, assembleia de aluno, engano, como que realmente você vai criando espaços assim restaurativos, justos, assim, uma ambiência assim. E o círculo de violência ela vai diminuindo. Quer dizer, problemas de bullying na escola, quer dizer você tem um problema de lesão corporal dolosa por briga na escola, né, e a próprio aluno, ou um professor, ou um funcionário, ou uma mãe, já estão capacitados nessa técnica e fazem, então, um círculo restaurativo, um processo circular naquilo, onde que todos olham para aquela situação e transforma aquela ambiência, quer dizer, então, onde se fazem pactos, acordos combinados, né, de corresponsabilidade, né, depois de olhar, porque também isso não é fácil, né, como eu disse, assim, ninguém vai para um círculo restaurativo, oba, vou ver a vítima, vou encontrar o ofensor, que bom, eles, não, estão muito assustados, mas no processo você vai abrindo e você constrói
nessa reverberação. Constrói no específico, na dimensão relacional, através de uma técnica, mas constrói também na reverberação da ambiência, evitando também que aquele caso, quer dizer, porque se o sistema, se a instituição está ali, mesmo na família, ele vai voltar para aquele contexto. Então, como você também vai trabalhando, irradiando ações, planos de ações, para esses outros contextos também, né, para que não haja, então, a gente não está criando uma dinâmica para só ter uma qualificação melhor da culpa de um adolescente ou de um adulto, ou transferir a culpa, não, esse adolescente agiu dessa forma porque o pai tem um problema de drogadição, então ele é o culpado. Não, a gente desconstrói toda essa questão e vamos trabalhar também nas corresponsabilidades para que também esse adolescente, então, quando volta para a família, tenha também um encaminhamento. Necessariamente aí passa por uma questão interdisciplinar, interinstitucional, que é um grande desafio também. Né, trabalhar de forma cooperativa na interinstitucionalidade. E aí, quando você entra com os projetos de justiça restaurativa, né, você faz, hoje em dia a gente já tem um caminhar, quer dizer, você sensibiliza os gestores, prepara a identificação onde que vai ter as práticas, né, identifica os facilitadores, né, você cria um plano, um projeto, né, e faz uma permanente supervisão, uma permanente. Porque, também, como já foi dito aqui, a gente está inserido numa cultura de guerra, uma cultura de medo, uma cultura belicosa. Então, sistematicamente, né, ainda são... A gente, para irradiar isso, para mudar um paradigma disso, ainda temos um longo caminhar. Então, a gente tem que criar esses espaços e protegê-los. Então, a supervisão permanente é fundamental. E aí a gente vai avançando de uma outra forma. E, realmente, um único caso de briga numa escola por bullying, quando você faz um plano de ação, como já ocorreu imensos, você tira a energia do julgamento para não julgar a pessoa, não julgar, enfim, mas ela vem para a criação, para a criatividade. E surgem casos belíssimos. Aí os 2 alunos fazem uma campanha na escola para mostrar o que é bullying, a escola já está entendendo qual que é a sua corresponsabilidade, o pessoal do Grêmio vai disseminar isso do entorno, quando tiver Grêmio, Conselho Tutelar. Enfim, você reverbera isso, se aumenta a probabilidade disso não voltar a ocorrer. E assim vai em várias outras situações também. De fato, é um trabalho que tem que ser iniciado, que já está iniciado, mas que ele é constante, né? E aí, Débora, a pergunta vai para você. Você está aqui representando uma das nossas coordenadorias, Coordenadoria Norte. Como é que vocês têm feito esse trabalho na coordenadoria e fazendo essa articulação, né, entre a questão da vigilância e da assistência? Como é que vocês têm feito esse trabalho? Quero compartilhar, Laura, com vocês uma experiência. Começou há mais ou menos 1 ano, um pouquinho mais. Nos encontros que nós fazemos entre as interlocutoras da área técnica, né? Eu não consigo dizer o nome dela inteiro, porque eu gosto ainda da cultura de paz. E as interlocutoras de vigilância de violências e acidentes, da SUVES, relatos de situações de tentativas de suicídio. Muitos adolescentes, jovens, né, adultos jovens, e isso vindo como relato das unidades, como discussões de casos. E aí nós começamos a levantar os números que tínhamos, as notificações que chegavam dos serviços dessas situações. E aí, em determinado momento, começamos a perceber que alguns casos eram recorrentes, que chegavam de outros serviços, de urgência e emergência, e vimos, nossa, a pessoa tentou suicídio em tal mês, 2 meses depois chegou uma outra notificação de um outro serviço. E aí começamos a discutir o que fazer com isso. Grave, não é uma outra situação que acho que dá uma outra roda de conversa, né? E aí nós pensamos em estabelecer um monitoramento específico para essas situações de tentativa de suicídio. O grande desafio, voltando na outra questão, é que os serviços que recebem esta pessoa, num primeiro momento, tenham um olhar com muito cuidado e façam a notificação. E hoje, notificando pelo SINAM, tem uma portaria que fala que as notificações de tentativa de suicídio, autoagressão, né, e as violências sexuais, elas têm que ser notificadas em até 24 horas. E vai aumentando o desafio, né? Você receber o caso, fazer essa notificação chegar nos órgãos competentes, chegar nas SUVES, e aí, a partir desse momento, a gente desencadear o cuidado.
Então, esse é um processo. E o outro processo é garantir com que essa pessoa chegue a um serviço de saúde mental. Né? Cada coordenadoria faz estabelece o seu fluxo. Na Norte, nós pensamos que essas pessoas, ao saírem, né, receberem alta do serviço que atendeu, geralmente um hospital, pronto-socorro, que esse serviço encaminhe para um serviço de saúde mental, para um CAPS. Que é um outro desafio, né? As pessoas serem encaminhadas, chegarem ao serviço. Então, a gente acredita que, com este monitoramento, supervisões técnicas, as SUVs, olhando para esses casos, a gente consiga estabelecer um cuidado a essas pessoas, olhar para esse sofrimento, envolver o serviço, saúde, outros serviços da rede, envolver a família, né, para cuidar melhor e talvez essa pessoa não tentar novamente um suicídio, repensar sobre isso. E é muito importante, um trabalho que envolva a assistência, a vigilância, para a gente poder olhar para essas situações de um outro jeito. Acho que nós temos grandes experiências, né? Eu acho que essa experiência da Coordenadoria Norte mostra esse trabalho. Infelizmente, os dados, né, de suicídio com jovens, ele vem aumentando, né? Enfim, e é uma temática que, como você falou, Débora, acho que daria um outro programa, viu, doutor? Para que a gente possa discutir essa questão da violência com jovens, em especial com o suicídio, né, que de fato vem alarmando a todos nós. Nós vamos para um rápido intervalo, agradecendo esse primeiro bloco. O doutor Egberto, Elaine e Débora estarão conosco. Para você, trabalhador, aproveite, mande suas perguntas aqui para o canal profissional, @prefeitura.sp.gov.br ou nos telefone no 3044 2975. Voltamos em 5 minutos para o próximo bloco. Até já!